Estamos começando mais um programa, A Educação e Eles, pela TV Unifev, e continuamos o nosso ciclo de debate sobre a atuação do professor hoje no Brasil. Para isso, hoje nós trouxemos aqui o professor Anderson Bessal Indalécio. Vou ler um pouquinho do currículo dele, que é muito grande, eu tive de resumir um pouquinho, mas é mais voltado para a tecnologia. O Anderson é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, é assessor pedagógico junto à Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga e professor nos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo. É professor da Unifev, aqui na Unifev, é coordenador do PIBID, depois também a gente vai conversar um pouquinho sobre o PIBID, é fundador e gestor dos sites educacionais Mundo Nativo Digital e brinquedistas.com e tem especialização em tecnologias educacionais. É isso, Anderson? Você quer acrescentar alguma coisa a mais? Então, essa é a síntese. Para começar a nossa conversa, e depois eu vou aproveitar vários ganchos a respeito disso, o Anderson adora cozinhar. E segundo informações, ele adora massa, né? Então nós vamos assim, se eu pensar, e aí eu tentei meio broncamente fazer assim, se eu pensar em tecnologia, eu penso assim, aí preparei uma receitinha aqui, ver se você concorda. Sim. Se eu pegar algumas pitadas de pessoas pensantes, umas colheradas de equipamentos, dezenas de peças, um certo número de programas, eu mexo tudo e vai dar tecnologia. Tô certo? Eu acho que os ingredientes são esses, tá? Se você me permite, eu vou mudar um pouquinho a quantidade deles, tá? Sim. Eu acho que hoje os instrumentos, a tecnologia está aperfeiçoando muito rapidamente. Os recursos estão cada vez menores, mais eficientes, multicapacitados, né? Diversas funções no único dispositivo. Então, eu acho que os instrumentos estão aí. Então, porém, eu acho que as cabeças pensantes, né? A sabedoria que vai fazer a tecnologia ser realmente útil, né, para a humanidade, para a sociedade em si, né? Então, ao invés de pitadas de pessoas pensantes, eu acho que a gente tem que aumentar essa quantidade, né, para que a sabedoria venha utilizar os recursos cada vez mais capacitados, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem dispositivos cada vez menores. Então, esse dispositivo que está na maioria do bolso das pessoas, né? Ele tem mais capacidade de processamento de dados do que o computador que levou o foguete até a Lua, né? Então, às vezes as pessoas não sabem a dimensão dos recursos que estão chegando até os lares das pessoas. Então, a gente tem que lidar isso com um senso crítico, com muita sabedoria, né? Isso em qualquer campo das nossas vidas, seja para o entretenimento, seja para a comunicação, o acesso à informação, para os estudos, para o trabalho, né? Então, ao invés de pitadas, eu acho que a gente pode colocar doses generosas de pessoas pensantes. Aí me veio o seguinte, enquanto você estava falando, né, de colocar mais coisas aí com relação a pessoas pensantes. Então, assim, eu dou mais crédito ao cérebro do que à máquina. Exatamente. A tecnologia, toda a tecnologia são recursos, instrumentos, ferramentas criadas pelo homem para aperfeiçoar a nossa experiência com o mundo. Exato. Né? Deixar a nossa vida mais confortável, mais prática, né? Mais aprimorada, né? Então, desde o garfo, uma faca, são recursos tecnológicos, né? Martelo, carros, e assim a gente vai ampliando, né? Então, as tecnologias de informação e comunicação estão aí, foram criadas para atender uma necessidade, né? De aprimorar nosso acesso à informação, para aprimorar nossa capacidade de se comunicar, né? Então, somente bom uso da tecnologia será efetivado por cabeças que tenham uma compreensão, um senso crítico. Senão a gente vai identificar problemas sociológicos sérios em relação a isso, né? A gente tem vários exemplos, né? Fotografias inadequadas sendo compartilhadas, né, de diversos contextos. Então que contribuição social eu tenho para a humanidade, né? Então são perguntas básicas que a gente faz, né? Qual a necessidade da minha ação no mundo, disso que eu vou fazer? Envolvida a tecnologia, né? Envolvida a tecnologia, é o recurso que é muito aprimorado, né? Ô Anderson, e aí, para essa tecnologia existe um nome que se dá TIC, né? Você pode explicar para mim o que são as TICs ou o que é a TIC?
né? Então, essa sigla, né, Tecnologias de Informação e Comunicação, ela surgiu para designar essas novas tecnologias que estão aperfeiçoando nossa relação com a comunicação e a informação. A gente tem aí, na história da comunicação, a gente tem 4 eras, né? A era da oralidade, nas sociedades arcaicas, né? Então, os anciãos, os velhos da comunidade, né, sabedores, compartilhavam os conhecimentos, né, em rodas de conversa. Mas a partir do momento que essa figura, né, deixava o mundo, é como se fosse uma biblioteca que se queimasse, né? Depois a invenção da escrita, né, que trouxe uma mudança de paradigma muito grande, né? Os signos, a decodificação de signos, dar significado aos símbolos e às palavras e os enunciados. Depois a imprensa de Gutenberg, no século XV, né, trouxe uma grande revolução. A partir do momento que eu tenho a escrita, o conhecimento armazenado em escrita, e isso é compartilhado por livros, né? Isso já aperfeiçoa muito a relação de acesso à informação. E depois a enciclopédia, que é a sistematização de conhecimentos, a curadoria de um conhecimento, a gente tem aí. E a 4ª revolução, que é o ciberespaço. Isso que eu posso criar conhecimento, saberes e compartilhar de uma forma instantânea, rápida. Então, as TICs, hoje, usualmente a gente utiliza para designar isso. São os instrumentos e os recursos da cybercultura, né? Então, e tem uma data específica para o início da cybercultura, do cyberespaço? Então, os filósofos, né, que empreendem reflexões sobre isso, né, começaram ali a discutir sobre essa relação no meado do século XX para cá. Né? A internet ela começou em 91, foi isso? Isso. Os primeiros computadores em rede era da década de 80, né? Mas a internet em si, né? Década de 80? Isso. Eram aquelas coisas enormes que os computadores em rede, computadores que compartilhavam informação entre eles, né? Para atender alguma demanda de uma indústria, um mercado, de alguma forma. E depois surge aí, né, a questão, por que não ampliar isso? Para que as pessoas, de um modo geral, possam usufruir das TICs, né? E da internet em si, compartilhar saberes, informações, né, da sua casa. Então, a internet surgiu aí no início da década de 90, né, e está se aperfeiçoando cada vez mais. Hoje a gente está na Web 2.0, que é a internet mais veloz, né, mais ágil, e a gente tem a possibilidade de compartilhar muita coisa instantaneamente. Ô Anderson, explica para mim essa questão da web. Ela começou como? O que é isso? Quando você fala para mim Web 2.0, o que é isso? Então, a web é exatamente, né, a internet. A internet. Né? Isso, tá. A web é o www, que nós colocamos lá sempre para designar e ter um endereço online, né? E ela surgiu na década de 90 para ampliar as possibilidades da gente ter acesso à informação e, principalmente, né, ter servidores, né, de informação conectados e fazer com que qualquer máquina com acesso à internet tenha interação em qualquer região do mundo. E você que domina isso, é fácil fazer tudo isso? Porque eu te falo, porque assim, quando você me fala, assim, eu penso, né, puxa vida, né, como foi difícil chegar até aqui. Né? Quando a gente pensa na escrita também, no começo lá, quando foi instituída a escrita, o processo também foi muito árduo, né? Não foi uma coisa simples. A própria oralidade não é uma coisa simples. A criação, o ser humano nasce já com esse aparelho fonador, mas o desenvolver essa oralidade para a comunicação foi muito difícil. E a gente poderia pensar em paradigmas, né? Quebras de paradigmas. Hoje, para quem entende, é fácil? Tecnologia é fácil? Não, não é fácil. Não? Não. E eu sempre brinco nas minhas palestras e sempre que eu tenho a oportunidade de dialogar sobre tecnologia, eu falo que o papel do instrumento em si, eu deixo para os engenheiros. Né? Eu me dedico para compreender o fenômeno social e filosófico disso, né? As implicações. A máquina está lá. É a tecnologia, é o aperfeiçoamento da técnica para... Que é engenharia de computação. Isso, engenharia de computação. Essas criações de rede, eu não domino, né? Eu compreendo de alguma forma, mas eu deixo isso a cargo dos engenheiros que o próprio sistema econômico os estimulam, né, a criar cada vez recursos cada vez mais aprimorados.
fibra ótica que a gente encontra hoje, né? Então, cada vez a preocupação é deixar a transmissão de dados cada vez mais ágil. Essa é a grande preocupação. Então, satélites, isso não tem propriedade. Compreendo todo esse contexto, sei que são mudanças de paradigmas que estão se superando muito mais rapidamente do que essas outras eras que a gente vivenciou, né? Como você citou, a oralidade, a escrita e assim por diante. Então isso decorria aí séculos e séculos, né? Para a gente mudar, quebrar alguns paradigmas. Hoje, uma tecnologia que às vezes a gente tinha acesso há 10 anos atrás, hoje já se tornou obsoleta. Então, é muito rápido essa mudança, né? Isso tudo é motivado pelo mercado, pela demanda de mercado, né? Porque a tecnologia, as TICs são aplicadas em vários contextos, né? E o mercado, a economia usufrui muito disso. É por isso que... E aí, você me falando, me veio à mente assim, se eu tenho produtos que cada vez mais vão sendo superados, eu tenho por trás disso uma economia que quer que esses produtos sejam superados exatamente para movimentar essa determinada economia, esse mercado, não é? Com certeza. Então, hoje, por exemplo, eu vejo os meus alunos, eles não querem usar um iPhone 4, mas sim um iPhone 7. E aí eles vão ter de comprar esse iPhone 7, que na verdade custa muito dinheiro, e que eles pagaram desse iPhone 4 também muito dinheiro, e assim vai. Existe um mercado por trás disso. Com certeza. Isso se tratando de recursos populares. Populares, assim. Isso. É que me veio à mente assim, perguntar assim, existe um mercado por trás deles que está querendo que isso evolua também, né? Sim, exatamente. Qualquer pessoa, né, pode procurar em casa, vai encontrar uma gaveta cheia de carregadores, dispositivos que ela nem utiliza mais, né? Então, a gente vê novos smartphones sendo lançados a cada ano. Então, isso traz, às vezes, assim, uma mudança na câmera, né? Uma capacidade melhor de imagem, né? E isso instiga as pessoas querendo aquele recurso. E, às vezes, o recurso que ela tem atende satisfatoriamente a demanda que ela tem. Então, isso tem a ver com consumismo, né? E é uma outra discussão que a gente tem que pensar também. Sim. Então, vamos voltar e vamos pensar assim, nas TICs relacionadas à educação, né? Quando começou-se a pensar isso, quando começaram a pensar assim, não, toda essa, desculpa o nome, parafernália vai servir também para ser aplicada na educação. Quem começou com isso ou quando se começou isso? Bom, os países de primeiro mundo sempre são pioneiros, né, em iniciativas que aliam a tecnologia. E a gente viu, né, na década de 80 o vídeo, a televisão adentrando as salas de aula. Depois, na década de 90, nós vimos os computadores, né, e a internet. Foi uma sequência, né? Hoje estamos vendo o tablet adentrando as salas de aula também. As lousas inteligentes, né? As lousas interativas digitais, né, com toque à tela. Então, isso tudo, daqui a 5 anos teremos um outro novo recurso, né? Então, a gente vê essa evolução. A gente lembra o Telecurso 2000, por exemplo? Sim, lembro. As pessoas, que é da minha época. As pessoas iam até o colégio para assistir um filme que era gravado, né? E nas empresas também, né? As empresas dedicavam uma certa hora para os funcionários acompanharem esse telecurso. Exato. Então tinha fita cassete. Fita cassete. Então, tecnologia, não deixa de ser, né? Às vezes a gente passa a entender tecnologia só o recurso que está presente hoje, ou que virá. Mas esses recursos fizeram cumprir bem seu papel em determinado tempo no qual eles eram utilizados, né? É interessante porque até agora, acho que é um pouco de lentidão minha, né? Quando a gente pensa em informática e comunicação, a gente pensa em computador, mas a televisão também servia como... Com certeza. Interessante. O rádio também. Teve alguma época que teve, né? Sim. Que o rádio servia para ensinar alguma disciplina, alguma coisa assim. Houve algum programa com o rádio? Você tem alguma notícia? No Brasil, não. Em outros países, a gente verificou o rádio sendo instrumento, década de 50 e 60, principalmente nos Estados Unidos, né? Até os primeiros filósofos da educação que discutiu essa relação do possível problema sociológico, né? Sim. Da utilização de recursos na sala de aula,
partiram dessa época, né? Então Entendi. a gente tem Louis Porcher, por exemplo, que ele fala sobre a escola paralela, é um filósofo francês. E o Georges Gusdorff também, o título da obra dele é assim, Professores para quê? Ah, tá. Ele fala assim, eles discutem essa seguinte questão: com a vinda do rádio, da televisão, década de 60, o que serão dos professores, né? A informação está muito mais contextualizada por meio das imagens, pelo som, de uma forma muito mais filtrada, né? E às vezes o papel do professor, será que ele vai ser obsoleto nesse sentido? Entendi. E a gente viu o surgimento da internet cada vez mais rápido e o professor está lá e é peça muito importante para o processo de ensino, né? Ô Anderson, já em 72 o McLuhan falava da aldeia global, né? Exatamente. Que eu acho que ele foi um grande mago quando ele falou assim, existe, né, essa questão da aldeia global. Ele pensou na televisão, foi isso? Né? É claro, porque não tinha exato. computação. Mas os autores pareciam profetas, né? Não é? De enxergar muito à frente do seu tempo. Eles discutiam, eles falavam do jornal, da revista, né? Os livros chegando com mais volume maior até as bibliotecas, né? E principalmente a televisão, e o cinema, né? Para tratar de assuntos, temáticas, né? Como que esses recursos eram fundamentais para o ensino. É engraçado, né? Porque quando a gente pensa, exatamente, porque o McLuhan, ele é de 72, não é a obra Sim. dele? E a gente Os não meios de pensava comunicação como extensão do homem, né? Sim. E houve no início, quando a gente pensa em tecnologia ligada à informação e comunicação, receio por parte houve naquele momento um certo receio. Você acha que ainda a educação formal, não especificamente o professor, mas assim no geral, a educação formal ainda tem receio dessas máquinas? Toda quebra de paradigma causa desconforto. Sim, né? sim. A gente tem que buscar mecanismos e formas de se adaptar ao novo cenário que se instala. A partir disso, vem o receio, né? Vem a expectativa do novo, o que será, né? Vários questionamentos. Eu acho que todo questionamento, né, e todo receio é o primeiro passo para a evolução. Então, acho que é importante. A gente pode ver isso numa perspectiva positiva. Tá? A partir do momento que a gente consegue superá-lo em algum momento, né? Eu sempre falo com meus alunos assim, que você começa uma pesquisa por meio de uma pergunta. Você tem que questionar, né? Primeiro você, eu sempre falo assim, como você começa uma pesquisa? Escolha alguma coisa de que você goste. Dentro do curso que você escolheu, escolha um tema ou uma disciplina de que você goste. E se faça uma pergunta dentro dessa disciplina ou dentro dessa disciplina ou dessa temática, de que você gostaria que fosse assim, algo que não existe e que possa te levar, te conduzir a aperfeiçar esse sistema. Sim. Então todos os questionamentos são válidos, né? Exatamente. A própria ciência já diz isso. Nós denominamos eles como problemas, né? Problemas de pesquisa. O problema, ele traz o contexto positivo para a gente evoluir. Senão não tem como. Eu acho que o que rege o mundo são as boas perguntas, né? A resposta vem por meio de você buscar. Então, o receio que surge a partir do momento que eu vejo lá toda uma sociedade sendo influenciada por recursos tecnológicos cada vez mais aperfeiçoados, e a escola não se repensar, não ver isso, problematizar isso. Né? É ficar estagnado, é não buscar uma evolução. Tá. E aí, se a escola tem esse posicionamento, você acha que o governo está tendo esse posicionamento, Anderson? Como você vê isso? Bom, estamos no Brasil, né? Primeiro, vamos partir disso, né? Então, só para contextualizar, nós vemos iniciativas fantásticas em vários lugares do mundo. Finlândia, por exemplo, estão pensando em abolir a letra cursiva, né, no ensino das crianças, para preparar as crianças para o cenário do século XXI e já alfabetizar com os teclados, né? Tem ponderações em relação a isso também, que entra numa outra perspectiva. Mas aí, você vê, uma sala de aula, né, nesses países fogem bastante do contexto que a gente encontra aqui no Brasil. E mesmo no Brasil, a gente tem vários Brasis dentro de um só, né? Então, as desigualdades em relação ao investimento, em relação, em alguns setores, algumas regiões, né, em detrimento de outras, isso traz certos desafios, né? Então, por exemplo, aqui na rede municipal,
a gente tem toda a sala de aula, tem a lousa interativa digital, tem Wi-Fi nas escolas, tem laboratório de informática, todo professor recebe um notebook, tem informações contínuas. É um cenário que a gente não encontra muitas das vezes aqui na própria região. Então, assim, é o olhar, né? É o engajamento político para você enxergar um cenário e trazer soluções para isso. Ok. Anderson, eu gostaria, então, nós vamos para o intervalo, para o segundo bloco, e depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, vamos especificar isso, a questão do professor relacionado às novas tecnologias. Então, nós vamos para um intervalo e voltamos logo no segundo bloco. Até mais.